Meus amigos do Ponto de Vista, nós estamos iniciando o nosso Ponto de Vista de hoje. Aqui ao meu lado, daqui a pouco a gente vai conversar com ele, o médico Jânio Rolim. E o nosso convite específico do nosso Ponto de Vista de hoje é exatamente porque hoje, nesta quinta-feira, dia 17, nós estamos iniciando a Semana Nacional de Saúde ou da Saúde Vascular. Então, essa semana vai de hoje, dia 17, até o dia 22 de agosto. Então, o doutor Jânio, que está aqui comigo, é médico cirurgião vascular, né? Então, nós vamos conversar com ele exatamente sobre saúde vascular, tem uma série de coisas. A partir de agora, vai estar aí na sua tela o nosso Facebook, o Facebook da TV Sol. Você pode interagir, pode mandar perguntas para a gente. O doutor Jânio vai responder aqui as perguntas. E nós vamos também interagir através de redes sociais, através da nossa TV Sol, você que está nos acompanhando aí. Então você vai ter uma série de oportunidades para conversar conosco aqui dentro do nosso Ponto de Vista de hoje. Só lembrando que o doutor Jânio Rolim é cirurgião geral e vascular, e endovascular e ecografista vascular. Ainda é mestre em ciências cirúrgicas pela Universidade do Rio Grande do Sul, é médica em cirurgia vascular no Hospital Getúlio Vargas, no Recife, ainda tem em Campina Grande, ou seja, é um vasto currículo que o doutor Jânio Rolim está aqui ao nosso lado, vai conversar conosco. Então, Jânio, primeiro, obrigado a fazeres de médico, eu sei que é complicado, né? Vocês estão na clínica, no hospital, em outros locais, ou seja, o pessoal fala, a vida de médico também não é esse mar de rosa todo com relação ao trabalho do dia a dia. Primeiro, obrigado por estar presente aqui conosco, falar exatamente do seu trabalho e dessa semana importante que começa no dia de hoje. Primeiro, agradecê-lo por estar aqui conosco. Boa tarde, Silvio. Boa tarde aos telespectadores da Sol TV. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder esclarecer um pouco, né, sobre a questão da saúde vascular. Aproveitar essa semana, que é uma semana de mobilização nacional dos cirurgiões vasculares desse país inteiro, com o maior intuito, que é de esclarecer, né, a população, uma vez que a máxima ainda é a maior verdade. A prevenção é o melhor remédio. Doutor Jânio, uma coisa que a gente escuta no nosso dia a dia, nós temos o novembro azul, outubro rosa, isso e aquilo outro. Me parece que a situação do aspecto vascular nesse país é preocupante, que vocês já começam a criar, num primeiro momento, uma semana, e acredito que futuramente, pela necessidade, vão criar também, ou sei lá, um mês dedicado a exatamente a situação vascular nesse país. Especificamente na nossa região, mas o país como um todo, a própria Paraíba, qual é a situação? Quais são, como é que está hoje em dia, tanto no serviço público, quanto no seu dia a dia, enquanto clínica, como é que anda a questão da saúde vascular desse país? Na realidade, Silvio, o mês de agosto é o nosso mês. É o mês azul e vermelho. Né? Inclusive, isso é regulamentado por lei, né? Porque assim, não adianta só alguma sociedade escolher aquele mês e a partir daquele momento falar que é o mês rosa, mês azul, mês vermelho, enfim. Então a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, ela, logicamente com a ajuda de deputados, ela conseguiu aprovar essa lei em que o mês de agosto é o mês azul e vermelho. E aí ele serve exatamente para isso, para a gente trabalhar as doenças vasculares, para que a gente possa trabalhar essas doenças vasculares, principalmente no sentido da prevenção, né? Porque assim, nós vamos discutir aqui sobre a questão dos tratamentos e tal, mas a saúde vascular ela é realmente muito complexa, né? Os vasos sanguíneos que estão presentes em todos os órgãos, em todos os locais do organismo, no momento que ocorre qualquer doença em relação a esses vasos,
né, você tem comprometimentos sérios desses órgãos ou de parte do corpo. Então, por isso que existe essa importante campanha da nossa sociedade, da sociedade nacional, né, que envolve os verdadeiros especialistas desse país afora. Doutor Jânio, eu trabalho também no rádio, a gente acompanha o dia a dia, aspectos como da cardiologia, os aspectos do coração, agora muito mais a questão também dos aspectos de doenças transmissíveis, entra também a questão dos diversos tipos de câncer, ou seja, há uma preocupação nesse aspecto, me parece que maior ou mais bem divulgado por parte da mídia como um todo. Quando é que nós vamos se voltar exatamente para esses aspectos quando se relaciona a aspectos vascular? Bom, em relação à questão vascular, nós temos um slogan da nossa sociedade que das 9 doenças que mais matam, tá, 4 são da cirurgia vascular, né? E aí nós temos o AVC, né? AVC ou AVE é o acidente vasculoencefálico, que pode ser isquêmico, que pode ser hemorrágico. Então a nossa área ela atua mais no acidente vascular isquêmico, uma vez que 30% dos acidentes vasculares encefálicos eles têm como origem, como causa, a doença nas carótidas, que são os vasos que levam o sangue para a nossa cabeça, para o cérebro. Então, quando você tem uma doença nesse sítio, nas artérias carótidas no caso, você pode soltar êmbolos, né, que são pequenos coágulos, e esses coágulos eles podem impactar em vasos menores que estão localizados no cérebro e a partir disso causar o que a gente chama de acidente vascular encefálico isquêmico. Eu quero deixar bem claro que quando a gente levanta essa possibilidade em torno de 30%, não são todos os acidentes vasculares encefálicos que têm como causa a doença nas carótidas. E aí, né, uma grande arma que a gente tem contra essa situação, por exemplo, é a prevenção, é a investigação. E um exame, né, um exame que é um exame não invasivo e bem acessível à questão da população, é exatamente o Doppler de carótidas, onde esse Doppler de carótidas ele vai mostrar como é que está a saúde das suas carótidas. Se tem obstrução, né, se tem estenose. A estenose eu quero traduzir que é o estreitamento da artéria. E a obstrução é quando está ocluída, quando está fechada. E aí quando esse aporte sanguíneo deixa de chegar ao nosso cérebro, né, nós todos já sabemos as consequências que são o acidente vascular encefálico. Na cardiologia tem aquela questão de prevenção. Em outros aspectos também você vai para o médico de uma forma ou de outra. Quando se trata de aspecto vascular, o que é que pode ser feito por alguém que está agora nos acompanhando, né, para que ele procure o médico, por exemplo, antes de ter um problema vascular? Como é que é feito essa sistemática? Ok, bom, então é o seguinte. Ou seja, uma medicina preventiva. Isso. Quando a gente fala da doença aterosclerótica carotídea, né, que acomete as carótidas. Certo. Quando a gente fala da doença arterial obstrutiva periférica, que acomete as artérias que levam o sangue para os membros, a maior causa é a aterosclerose. E aí entra toda a prevenção, juntamente com a prevenção da cardiologia, né, que é o controle dos fatores de risco. Então você precisa ter uma hipertensão arterial sistêmica bem controlada, ou seja, uma pressão abaixo de 13,5 por 8,5. Você precisa ter um diabetes bem controlado, né, com essa glicemia, com essa glicose, pelo menos abaixo de 120. Né? Você precisa ter o colesterol e o triglicerídeo bem controlado, o colesterol abaixo de 200 pelo menos, o triglicerídeo abaixo de 150. E aí a gente tem alguns pacientes especiais em que esses níveis precisam estar bem abaixo. Quando a gente fala de colesterol, já fica um pouco mais complicado, porque nós temos o bom colesterol e nós temos o mau colesterol. E, logicamente, o bom colesterol ele deve estar alto, que é o HDL,
E o LDL, que é o mau colesterol, ele deve estar baixo, para que não ocorra a formação e a progressão dessas placas de aterosclerose que podem levar ou à obstrução ou à estenose, como a gente falou aqui. E aí, consequentemente, você tem a diminuição da probabilidade de um acidente vascular encefálico, a diminuição de uma probabilidade de isquemia nas pernas e, consequentemente, o fim mais trágico, que é a amputação de membros, tá certo? Então, controlar os fatores de risco em relação à aterosclerose, esse é o maior segredo quando a gente está falando de doenças ateroscleróticas, porque assim, nós vamos conversar ainda e você vai ver que a vascular realmente ela é muito complexa, porque nós estamos falando agora de um dos vasos que são as artérias. Então nós temos 3 tipos de vasos no nosso organismo. Nós temos as artérias, que são os vasos responsáveis por levar o sangue do coração para para os membros, para os órgãos, né? Para o cérebro. E nós temos as veias, que são os vasos responsáveis de trazer esse sangue de volta para que o coração mande para o pulmão, que se oxigene e que volte realmente para o sistema arterial e para que complete a circulação. E nós temos ainda a circulação linfática. Em termos de líquido, nós temos o sangue e nós temos a linfa. Sendo que a linfa é um líquido rico em proteínas e às vezes rico em em gordura também. E aí, essa linfa ela é carreada justamente pelo sistema linfático. Então, quando a gente vai falar de sistemas vasculares, né, nós temos aí o sistema arterial, sistema venoso e sistema linfático. Por enquanto, eu estou enfatizando bem a questão do sistema arterial, mas acredito que vai ter oportunidade para que a gente converse também sobre os outros sistemas. O doutor Jânio, tem uma pergunta já do ouvinte que se relaciona basicamente com o que o amigo está falando aí. O homem que eu digo é num todo, chega a uma certa idade que a pessoa diz, olha, a partir de certa idade o amigo precisa ir ao cardiologista, precisa fazer exames, precisa fazer isso, fazer aquilo. Na questão da próstata, a partir de tal idade o homem precisa fazer o PSA, precisa fazer o toque retal. Quando se trata de questão vascular, qual é a idade correta ou não existe idade? O que é que o homem deve fazer sobre esse aspecto? Bom, até de acordo com a questão do IBGE, né, quando nós estamos entrando na terceira idade, né, ou seja, ultrapassando ali a marca dos 60, né, as consultas aos médicos como um todo, ao cardiologista, ao cirurgião vascular, né, ao urologista, tá, elas devem realmente ter uma maior frequência se você está pensando em prevenção, né. No nosso país, infelizmente, a cultura da prevenção ela ainda é pouco valorizada, né. Na grande maioria das vezes, os pacientes realmente só procuram quando já tem algum sintoma, quando já tem alguma queixa. E o pior, muitas vezes começam com essas queixas um certo tempo antes e por medo, por dificuldade de acesso, seja o acesso geográfico ou seja o acesso econômico, termina que demora a chegar na especialidade em questão. Mas, assim, para a gente marcar, né, um ponto-chave de prevenção, 60 anos é a hora de, se você nunca teve nenhum problema vascular, realmente procurar um cirurgião vascular para fazer. Inclusive o que a gente trabalha nesse mês, no mês de agosto, que é o check-up vascular. Então você tem algumas situações que nós vamos fazer uma varredura, né, e observar se você tem alguma doença vascular, se não tem, né, se está ali no começo, se já está mais avançada, se precisa fazer um acompanhamento anual, ou se não, olha, está tudo bem, só precisa você voltar daqui a uns 2, 3 anos por aí, né? Então, é preciso que aconteça realmente essa procura, para que a gente possa realmente ajudar e até segurar algumas situações num momento mais precoce, né? E aí, consequentemente, evitar as grandes complicações. No aspecto de normalidade, essa varredura que o Dr. Jânio está falando lá,
tem idade para isso ou não? Qual seria o que o amigo poderia repassar para o nosso telespectador com relação a isso? Eu vou fazer uma varredura completa, o cidadão tem 50, 60 anos. Essa é a idade correta para fazer isso? Em torno de 60 anos. Em torno de 60 anos. Né? Logicamente que a gente tem pacientes mais... Isso eu quero deixar bem claro agora da parte de aterosclerose, né? Da parte arterial. Então, você tem situações, você tem médico, você tem doenças que a procura, ela independe da idade, né? Mas em relação à questão da aterosclerose, se você não sente nada, né, a consulta preventiva em torno de 60 anos de idade. Se não tiver antes disso, qualquer coisa não seria necessário. Qualquer coisa, exatamente. Por exemplo, uma coisa que é muito importante aproveitar os meios de comunicação para poder esclarecer melhor a população é a doença arterial obstrutiva periférica. O que é isso? Como eu já falei, ela pode ser a obstrução ou a estenose de vasos que leva o sangue para as pernas. E o maior sintoma é dor na perna. E qual é a situação que o paciente ele começa a desenvolver? Ele começa a desenvolver dor na perna ao andar, ao caminhar, ok? Ou seja, ele começa a sentir essa dor na perna quando anda aproximadamente 500 metros, coisa que ele não sentia antes. Ou mesmo quando ele começa a sentir dores nessa perna ao subir uma ladeira, por exemplo. E aí é preciso que ele pare, né? Ele, normalmente, a história natural da doença, a história da doença é exatamente essa. Ele anda e aí ele refere, doutor, eu ando, eu começo a subir uma ladeira, antes eu subia essa ladeira normalmente. Hoje em dia, eu preciso parar umas 2 ou 3 vezes para conseguir subir essa ladeira toda. Ou então, olha, antigamente eu andava o que era preciso e o que era necessário. E hoje em dia, quando eu ando poucos metros, eu já começo com uma dor na batata da perna, em que eu preciso parar um pouco, essa dor para e aí eu volto a andar. Então, esses são os sintomas iniciais da doença obstrutiva periférica. Então, Jânio, me dê só um tempinho aqui, porque nós vamos a um bloco. Na volta, claro que eu queria que o amigo falasse mais sobre isso, mas também tem aqui uma pergunta da nossa telespectadora sobre atividade física na questão vascular. Então, nós vamos deixar em aberto aqui, vocês vão fazendo as perguntas e aí eu vou colocando aqui para o doutor Jânio Rolim, que é o nosso convidado de hoje. Então, brevíssimo intervalo, eu volto já e aí o doutor Jânio continua com o que ele vinha falando sobre o aspecto, porque aí nós vamos ainda falar de trombose, uma série de coisas. Então, tudo isso e muito mais, é só um instante com o Dr. Jânio Rolim, aqui comigo hoje no Ponto de Vista. Restaurante Ramal. Pratos preparados para atender aos mais exigentes paladares com self-service à vontade. Ambiente limpo e agradável. Aberto diariamente das 6 às 20 horas. PR 230, quilômetro 313, bairro Ramal, São Mamede, Paraíba. Telefones 3462-1230, 98873-2664. Organização Isauro e Família. Restaurante Alto Posto Ramal. O cliente em primeiro lugar. Em setembro, a TV Sol transmite na sua programação a tradicional festa de Nossa Senhora da Guia. Exibiremos ao vivo todos os dias as missas e novenas direto da Catedral de Patos. E nos fins de semana, nossos apresentadores estarão no pavilhão da festa, trazendo todas as novidades e os bastidores do evento. Fique ligado! Festa de setembro ao vivo é na TV Sol. Oferecimento Moinho Patuense, tradição e qualidade. Rua Vereador Joaquim Leitão, 309 Centro. Televendas 3421-2048. Produtos do Moinho Patuense, do jeito que a gente gosta. Posto Beira Rio 8, novas e modernas instalações. Rua Solon Medeiros, no bairro do Jatobá. Com a gasolina mais barata de Patos. Súria, moda masculina, feminina e acessórios. 3 endereços para lhe atender bem. Pedro Firmino, Rui Barbosa e no Guedes Shopping. Instituto Educacional Vera Cruz, Rua do Prado 559, Centro. Telefone 3421-3405. Inovando com tradição.
Cloud Sistemas, sistema de automação comercial. Rua Elias Asfora, 54, primeiro andar, Santo Antônio. Telefone 3421-5681. Cloud Sistemas, simples assim. Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Autoescola Cruz da Menina, credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência, profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Autoescola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Autoescola Cruz da Menina, você na direção certa. De volta com o nosso ponto de vista de hoje, nosso convidado aqui ao nosso lado, o médico Jânio Rolim. Doutor Jânio, nós falávamos a respeito, eu não sei se o senhor quer completar aquilo tudo, mas antes da complementação, eu tenho uma pergunta aqui, que eu às vezes conversando com meus amigos, eu disse, até se você for para o psiquiatra hoje, ele diz, é bom fazer atividade física, né? O médico que você for hoje, ele vai logo dizendo, faz atividade física, você fuma? É sempre a pergunta que nós temos no nosso dia a dia. A pergunta é, atividade física na questão vascular, grau de importância, como é que ela anda, qual é exatamente o grau de importância da atividade física no aspecto vascular? Bom, totalmente importante e assim, na história clínica é sempre, né, visto a questão da atividade física, se o paciente ele faz algum tipo de atividade física e se essa atividade física é regular. E especificamente para a cirurgia vascular, para os vasos como um todo, não há nada melhor do que a velha e boa caminhada, tá? Então, como eu falo muito para as minhas pacientes, porque a gente às vezes fala na questão da caminhada, e existe sempre uma certa preguiça, na realidade, de realizar essas caminhadas, e aí o pessoal tenta sempre alguns meios alternativos. Não que não possa ser feito, eu sempre coloco para o paciente, faça a atividade Y, mas faça também a caminhada, porque nada é melhor para a saúde vascular do que a boa e a velha caminhada. A caminhada, ela ativa a circulação arterial, né? Favorecendo o desenvolvimento de circulação colateral como um todo, tanto em nível de membros inferiores, como também ao nível da circulação cardíaca. Quando a gente vai falar da circulação venosa, né, nós temos a nossa panturrilha, a famosa batata da perna, que é considerado o nosso coração periférico. E aí faz com que não acumule sangue nas pernas, consequentemente você não tenha maiores inchaços, né, o termo técnico é edema, tá? E termina que realmente melhora como um todo. E só para lembrar, para fazer uma complementação do que você inicialmente tocou no assunto, qualquer tipo de atividade física, ela aumenta os níveis de endorfina, que é o melhor antidepressivo que nós temos no nosso corpo. É o nosso antidepressivo natural. Eu faço bicicleta a minha atividade física é com a bicicleta. E aí a gente tem sempre médicos que também nos acompanham, uma série de coisas. Eu acho que é importante porque tem médico me acompanhando. Com certeza. Também a bicicleta é importante também? Com certeza. Inclusive a bicicleta, né? Ela tem uma vantagem sobre a caminhada, que é a questão do impacto. Né? Você sabe que aí você diminui o impacto, consequentemente você exatamente diminui o comprometimento de joelho, de tornozelo, de quadril como um todo, né? E você está também trabalhando a musculatura da panturrilha, né? A musculatura como um todo, né? A atividade física como um todo, se você pratica, ela será benéfica para a sua saúde. E não vai ser diferente quando a gente fala da saúde vascular. O doutor Jânio,
o amigo fala já 2 ou 3 vezes, por isso que eu quero falar mais, questão da panturrilha, né? Que a maioria das pessoas dizem, é o coração dos seus membros inferiores, é a panturrilha. Qual é o grau de importância dessa panturrilha, que se eu devo trabalhar essa panturrilha e por que ela é tão importante no processo? A panturrilha, né, a famosa batata da perna, como o sertanejo conhece. Exatamente. Né? A panturrilha, quando você tem a contração muscular, ela joga o sangue em direção ao coração. Certo. E é a maior propulsão, né, é o maior impulso que o sangue periférico tem para que ele volte realmente ao coração. Logicamente que não tem só isso. Você tem aí, no mínimo, 4 mecanismos que ajudam com que esse sangue venoso ele retorne ao coração para ser oxigenado, né? Só relembrando aí as nossas aulas aí de 1º grau, né? No meu tempo, 1º grau, hoje em dia, ensino fundamental. O sangue arterial é o sangue rico em oxigênio e nutrientes. E o sangue venoso, ele é o sangue rico em gás carbônico, né? O dióxido, o CO2, né? Que é a fase final do metabolismo celular, e nos catabólitos, que são os dejetos celulares. Ou seja, é um sangue, vamos dizer, teoricamente prejudicial, né? O sangue bom, o sangue que realmente leva a nutrição e leva a saúde para os nossos órgãos e os membros, é o sangue arterial. Então, se esse sangue venoso ele fica represado em algum local, aí você vai ter realmente as consequências e os sintomas, como por exemplo, num paciente que tem varizes, né? Que é o acúmulo, que são as veias dilatadas, normalmente nos membros inferiores, mas podem acometer outros locais também, e aí ocorre o acúmulo de sangue. Quando ocorre o acúmulo de sangue e ocorre um aumento no interior, o aumento da pressão no interior dessas veias, esse líquido vai sair do interior do vaso e vai para os tecidos adjacentes. E aí o acúmulo desse líquido é o que gera o edema, é o que gera o inchaço. Já que o senhor está falando de varizes, que é uma coisa que aqui as pessoas já começam a nos perguntar, tem uma mulher perguntando, a varize aparece mais na mulher ou no homem, e por que mais na mulher e menos no homem, ou não tem isso? Tem. A varize ela é predominantemente uma doença que atinge mais as mulheres. E aí vou lhe dizer por quê. Pois não. Fatores de risco para o aparecimento de varizes. Antes de mais nada, hereditariedade. Certo. Então existe uma predisposição hereditária, tá? Correto. Em que as pessoas de uma família que tem varizes têm mais propensão a ter varizes. É só isso que acontece? Não. Então a gente tem, além da predisposição hereditária, você tem número de gravidezes, você tem distúrbios hormonais que normalmente acometem as mulheres, você tem estilo de profissão, ou seja, os profissionais que atuam mais em pé, né? Médico, cabeleireiro, bancário, comerciante, tá? Estão mais sujeitos. Estão mais sujeitos ao aparecimento. E aí, na realidade, como tudo na vida, é uma somação de fatores. Então, se você pega uma mulher que tem histórico de varizes na família, aí ela já teve aí 5, 6 filhos, ou seja, quanto maior o número de gravidezes também, maior o aparecimento dessas varizes, né? Você pega uma pessoa dessa que é sedentária, você pega uma pessoa dessa que trabalha muito tempo em pé, né? O sobrepeso e a obesidade também contribui como fator de risco. Então, tudo isso leva à formação de varizes e ao aumento da gravidade dessas varizes. O doutor Jânio, tem uma pergunta aqui da nossa telespectadora, que ela pergunta o seguinte, hoje em dia existem vários tratamentos para essa questão de varizes. Tem método tal, método tal. O senhor trabalha específico com isso no seu dia a dia, e qual seria o método mais eficaz para isso? Bom, é o seguinte, hoje em dia... Deixa eu tentar ser mais lógico. Essa varize ficando no homem ou na mulher prejudica?
Bom, a varize em si, ela não tratada, ela prejudica. Certo. Inclusive, nós temos a graduação das varizes, que ela vai de C1 a C6. Então, C1 são aquelas varizes finas, aquelas varizes fininhas que o pessoal chama de vasinhos, né? Alguns chamam de microvarizes, tá? Outros chamam de varizes, né? Correto. Então, só esclarecendo que não existe o termo varizes e veias. Veias são os vasos, né? Então, muitas vezes a pessoa diz assim, não, eu tenho veias, mas quando ela está dizendo eu tenho veias, ela quer se referir que ela tem, normalmente, varizes de grosso calibre. Entendi. Enquanto que algumas, quando dizem assim, não, porque minhas varizes, aí ela acha que varizes são só aqueles casos, aquelas veiazinhas mais finas, tá? Então, nós temos essa classificação, que é a classificação CEAP, que vai de C1 a C6. C1 são aquelas varizes fininhas, realmente. C2 são as varizes mais grossas, né? C3 é quando você tem as varizes mais grossas e você já tem inchaço, você já tem edema. Com o passar do tempo, quando você não tem os devidos cuidados com as varizes, você começa a ter manchas na pele e aí vem as varizes com a hiperpigmentação, aquela coloração amarronzada, né? Às vezes ocorrem processos inflamatórios que a gente chama de dermatite ocre, né? Ou seja, são aquelas pernas com a coloração que muitas vezes as pacientes se referem àquela coloração de ferrugem, né? Então aquilo ali é um sinal de hipertensão venosa crônica. Aí nós temos do 4, nós não pulamos para o 5, do 4 nós pulamos para o 6, que é quando você abre a úlcera, a famosa úlcera varicosa, né? E aí quando você tem a cicatrização dessa úlcera, você se transforma num paciente C5. Então daí a classificação da doença venosa, né? Sendo que a partir de C3 nós já temos uma doença avançada. C1 e C2, né? Aquelas varizes, mas que você ainda não tem o inchaço, você diz que o paciente está numa situação clínica inicial. Já que o amigo falou tanto de varizes, de C1 até C6, e as diversas formas e formatos, qual seria o tratamento ideal? Bom, a gente hoje trabalha com a questão de medicina baseada em evidências. Tá? O que é que quer dizer isso? Nos congressos, nos trabalhos científicos, então você vai fazendo trabalho científico, observando o tratamento A, tratamento B, e chega alguém que vai consolidar os resultados desses tratamentos. Hoje, nós somos regidos por algumas instituições nacionais e internacionais. Então, o American Venous Forum é a entidade máxima da flebologia, que é a especialidade que estuda as veias, ao nível mundial. E o American Venous Forum, ele hoje preconiza o tratamento por ablação térmica como o gold standard, como o padrão ouro, como o melhor tratamento. Isso. A ablação térmica ela pode ser feita pelo laser. Explica aí para o nosso ouvinte. Tá. A ablação térmica. É a ablação térmica? Ablação térmica é quando você queima a veia por dentro dela. Certo. Tá? Então você tem a radiofrequência ou você tem o laser. Você pode utilizar esses dois métodos. Está muito em voga, está muito na moda e tem mostrado bons resultados, e a gente, graças a Deus, tem tido bons resultados, a velha e boa espuma. Que é o que muita gente, ao contrário do que se diz, alguns pacientes chegam dizendo, não, o senhor está fazendo aquele novo tratamento da espuma? A espuma já existe há mais de 20 anos. No entanto, ela foi sendo trabalhada, né, e realmente ela está mais difundida nos últimos anos. Justamente pela questão dos trabalhos. Quando se chegou, né, como tudo novo, como o novo ele é muito revolucionário, ele termina assustando, né? Então, quando chegou, enfrentou muitas críticas, né? Principalmente dos grandes medalhões da flebologia mundial, da cirurgia vascular do mundo inteiro, né? No entanto, contra fatos, não há argumentos. Então, foi se mostrando o resultado que o tratamento com a espuma foi mostrando, né? Principalmente nos casos avançados, como eu já falei, de C3 a C6, e aí começou a aumentar a frequência desse tratamento.
né, e vem aumentando numa frequência realmente em progressão geométrica. Quando a gente fala da doença venosa mais leve, da doença venosa inicial, né, os microvasos, o C2, que são aquelas veias grossas, mas que ainda não tem alterações, a C1 você tem aplicações, que pode ser glicose, também pode ser laser, pode ser espuma, né? No entanto, o grande inconveniente da espuma é a mancha. Tá? Então, quem vai procurar do ponto de vista estético, em determinadas situações não pode fazer o tratamento com a espuma, porque ele pode gerar uma mancha amarronzada, e essa mancha amarronzada pode realmente pigmentar a pele, e se você está procurando um tratamento do ponto de vista estético e sai ali com a mancha na pele, né, consequentemente o seu grau de satisfação não será o desejado, tá? Mas são casos a casos, na realidade é uma coisa que precisa de análise, né, da análise realmente médica especializada, tá? Análise médica especializada. Por que é que eu estou dizendo isso, Silvio? Porque, infelizmente, hoje em dia, né, com a não aprovação de alguns artigos do ato médico, alguns profissionais não médicos têm entrado nessas áreas, né, e inclusive a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, ela tem combatido veementemente, inclusive com ações na justiça, para que esses profissionais não possam fazer tal procedimento, né? Porque é um procedimento realmente ainda exclusivamente médico. Isso. Né? Já que o senhor falou disso aí, eu tenho mais ou menos uma pergunta aqui. A questão o médico dermatologista ou a dermatologista, ele pode entrar nesse aspecto aí ou não? Olha, a nossa legislação, né, quando você recebe o diploma de médico, se eu quiser receber o diploma de médico hoje e amanhã eu começar a ser neurocirurgião, eu posso. Certo. Isso aí ainda é uma falha da legislação brasileira, que com certeza vai demorar muito a ser corrigida, né? Então, como ele é um procedimento médico, ele precisa ser médico. Certo. Agora, em relação à questão de especialidade, a especialidade que melhor está preparada para isso são os cirurgiões vasculares, tá? Certo. Mas se o profissional ele é médico, ele pode fazer qualquer tipo de procedimento. Correto. Né? Agora, logicamente, que responda pelas suas complicações, né? Que responda pelos seus atos. Muito bem. Tem uma pergunta aqui da minha amiga Josi Araújo que diz o seguinte: caminhar subindo ladeiras é prejudicial à saúde ou não? Não, não. O exemplo que eu dei aqui... Tem uma história de dizer, a mulher que sobe escada, a mulher que não sei o quê, começa a criar varizes ou não tem nada a ver? Não, isso aí é um grande mito. Tudo que você trabalha a panturrilha é bom. Entendi. O pensamento é esse. Então, se você sobe escada, se você anda longas distâncias, se você sobe ladeira, tudo isso você está fortalecendo a panturrilha. E aí, consequentemente, é benéfico para a saúde vascular. Muito bem, doutor, nós vamos a um outro intervalo. Eu ainda tenho embolia pulmonar, eu tenho mais perguntas aqui sobre varizes, eu tenho ainda N coisas aqui para conversar. Não sei, o nosso tempo foi passando, viu? Nós já estamos no segundo tempo, vamos para a nossa prorrogação daqui a pouco. Brevíssimo intervalo, eu volto já já. Aqui ao meu lado, cirurgião vascular, cirurgião geral e vascular, médico Jânio Rolim. Só um tempinho só, eu volto já já. Restaurante Ramal. Pratos preparados para atender aos mais exigentes paladares com self-service à vontade. Ambiente limpo e agradável. Aberto diariamente das 6 às 20 horas. PR 230, quilômetro 313, bairro Ramal, São Mamede, Paraíba. Telefones 3462-1230, 98873-2664. Organização Isauro e Família. Restaurante Alto Posto Ramal. O cliente em primeiro lugar. Para quem quer o melhor da música ou a trilha sonora de sua vida,
você com qualquer humor. Para quem quer relaxar ou para se divertir. Preciso de você. Rádio Sol, o prazer de ouvir. Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Autoescola Cruz da Menina, credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência, profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Autoescola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Autoescola Cruz da Menina, você na direção certa. Grandes debates e lutas sociais marcaram a história do país. Agora, na Paraíba, a Praça João Pessoa volta a ser palco para que a população reivindique seus direitos. A Assembleia Legislativa inaugurou o Parlatório do Povo e trouxe de volta o sentimento de conquista por meio da voz dos movimentos. Esse espaço serve para compartilhar nosso sentimento com quem está também fazendo parte desse local e desse espaço que é a Assembleia Legislativa para a gente. O parlamento é a casa do povo. E nada mais justo que ele seja reinaugurado por povo. A oportunidade do povo paraibano participar mais diretamente da discussão da Casa do Povo com o povo. O parlatório já está aberto para que os movimentos sociais se expressem. A cidadania sendo exercida pelo povo e para os seus representantes. É a Assembleia Legislativa dando voz ao povo paraibano. A sua marca precisa ser comentada. Compartilhe sua empresa, produtos e serviços. Aumente suas curtidas. Conecte sua marca à nossa programação. São os mais variados programas de entretenimento, além de jornalismo imparcial e com qualidade. Estamos ao alcance de todos, através da TV a cabo, no site e no aplicativo para celular. Entre em contato conosco. Anuncie na TV Sol. Meus amigos do Ponto de Vista, estamos de volta. Nosso ponto de vista de hoje, muito interessante, até porque o assunto é interessante e vai surgindo perguntas, assuntos. A coisa me parece que é muito complexa e aí a gente vai ter esse espaço para conversar nesse nosso último bloco aqui com o doutor Jânio Rolim. Doutor Jânio, essa semana recebi uma informação sobre questões relacionadas com amputações. A informação vem do Hospital Regional de que nós tivemos um número muito alto, estamos tendo ainda um número muito alto de amputações. E aí a pergunta é muito simples. O que é que leva a esse número muito grande de amputações? Que eu sei que o senhor é o médico responsável, que boa parte dessas amputações são feitas pelo doutor Jânio. Por que tantas amputações? Bom, Silvio, antes de mais nada, assim, esclarecer a população, esclarecer a imprensa que, infelizmente, alguém tem que fazer o trabalho sujo. Claro. Né? E a amputação, ela é a fase final da coisa. A amputação, na minha especialidade, ela é uma cirurgia salvadora. Tá? Infelizmente, é uma cirurgia mutiladora, mas é uma cirurgia, antes de mais nada, salvadora. Nós temos uma máxima que a gente diz assim: tentar salvar o membro. Quando não der, salve-lhe a vida. Entendi. Então, quando a gente indica uma amputação, e a gente tem trabalhado muito isso, né, porque o nome amputação, ele é muito traumático, ele causa muito impacto, né? Então, a gente procura trabalhar muito isso, que assim, nós estamos no último recurso, tentando realmente prolongar a vida de alguns pacientes. E aí, é realmente verdade que o número de amputações vem aumentando, tá? Eu, inclusive, confirmei aqui com você, ontem, exatamente, nós tivemos um número enorme de amputações,
E isso acontece mais por conta, exatamente, primeiro, da falta da cultura da prevenção e da procura tardia pela ajuda médica. Muitas vezes pelo medo, muitas vezes pelo preconceito, tá? Então, muitas vezes um paciente que tem uma situação que, teoricamente, perderia um dedinho, ele espera até um momento que realmente perde o membro inteiro. Justamente se apegando ao fato de alguém comentar, se esse dedinho tá preto e você vai para o hospital, vão tirar o dedinho. E aí o paciente ele se preocupa em não perder o seu dedinho. E aí demora, termina que perde o pé, perde a perna. Muitas vezes, quando você tem justamente um dedinho escuro, você tem algumas situações que você pode fazer alguma coisa pelo aquele paciente e ele vir a não perder esse membro. Certo. Tá? E nisso aí a gente até distingue as amputações menores das amputações maiores. Quando a gente está falando de amputação maior, a gente está falando da amputação de perna, da amputação de coxa. Certo. Quando a gente está falando em amputação menor, são justamente as amputações de dedinhos ou até da frente dos dedinhos, preservando o calcanhar. Já que o senhor está falando dessa questão de amputar dedos e tudo mais, tem uma pergunta aqui. O que é que isso tem a ver, por exemplo, com a questão do famoso pé diabético? Com certeza. O pé diabético é a maior causa de amputação desse país. Primeiro, o paciente diabético ele tem a defesa do organismo comprometida. Então, eu costumo dizer a meus pacientes diabéticos que teve algum tipo de acidente no pé, uma furada, uma topada, né? Vai cortar uma unha e acontece algum tipo de acidente, que ele corra o mais rápido possível, no caso dos meus pacientes, que venha até mim, para que seja avaliado, né? E que se tome a conduta necessária, tá? Então, não, olha, aqui está tudo bem, vamos observar, volta daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, né? Volta daqui a 1 semana, ou então, não, olha, aqui já tem algum sinal de infecção, eu já preciso entrar com antibiótico aqui com você, e você já volta amanhã para eu poder ver se a coisa está melhorando ou se está piorando, né? Então, quanto mais rápido o paciente procura realmente a assistência médica, maior a probabilidade de sucesso e de se evitar uma cirurgia maior, tá? Eu tenho uma consulta aqui, dona Rita Jaísa está dizendo o seguinte, meu filho tem 21 anos, é hipertenso, há 3 anos ele toma losartana de 500. Depois que ele toma... 50, deve ser. Deve ser de 50, né? De 500 não existe. Isso. Depois que ele toma esse remédio, engordou muito. Será por causa do remédio? Ele está com uns 140 quilos e eu estou desesperada. Ele era magro, já é de família e morre toda de AVC. Já tem um problema familiar da questão do AVC. Dá para consultar a dona Jaísa ou o filho dela? Não, dá para a gente dar uma dica aí. Dona Jaísa, é o seguinte. Eu não sou nenhum Paulo Zulu, né? Mas aqui é mais uma questão do cardiologista, né? Então é o seguinte, para engordar, existe um desequilíbrio entre alimentação e atividade física. Certo. Então, com certeza, tá, está tendo uma maior alimentação e uma pouca atividade física. E essa obesidade, né, 140 quilos aí, isso, tá, leva justamente à hipertensão. Leva à hipertensão, normalmente leva ao diabetes, né? Predispõe à aterosclerose e aí nós voltamos ao que nós tocamos o assunto no começo. Leva à aterosclerose, obstrução dos vasos e no caso da família de Dona Rita Jaísa, Dona Rita, termina que culmina mais com AVC. Algumas famílias culminam mais com infarto. Algumas famílias culminam mais com AVC. Aí varia muito de pessoa a pessoa, das famílias como um todo. Mas aí, dona Jaísa, a dica que eu lhe dou é, primeiro, procurar um endocrinologista inicialmente, porque existe a necessidade do controle do peso, né? E aí, controlando o peso, consequentemente, você vai ter ou diminuição e, às vezes, até a retirada do antihipertensivo. Consequentemente,
o controle dos fatores de risco que eu falei aqui exatamente no começo. Controle da hipertensão, controle da diabetes, controle do colesterol, do triglicerídeo e a ausência do sedentarismo, ou seja, você poder praticar uma atividade física regular. O doutor Jânio, tem outra pergunta aqui também, mas vai uma coisa que a gente já tinha colocado aqui na nossa pauta com o doutor Jânio. Embolia pulmonar. O que é uma embolia pulmonar? E é um nome que, pulmonar, acredito eu que seja relacionado com a questão do pulmão. Mas o que seria uma embolia pulmonar? Bem, a embolia pulmonar, quando a gente fala na doença em si, ela normalmente a gente está falando do que a gente chama de tromboembolismo venoso. O que é que acontece? Ocorre a formação de trombo, de coágulo, né? O sangue ele coalha no interior das veias, né? Por algum motivo. E aí um pedaço desse coágulo ele pode desprender e aí vem parar no pulmão. E aí é a embolia pulmonar. E aí existem várias formas de embolia pulmonar. Você tem formas mais leves e você tem formas mais graves, né? Inclusive, só para ilustrar a coisa, para você ver como que é uma coisa comum, né? E até frequente. Semana passada teve uma paciente que embolizou no meu consultório. Ela estava aguardando a consulta e eu fui informado que a paciente estava sentindo mal e que estava com a dor no peito, que muitas vezes é confundida com um infarto, né? E ao chegar nós tomamos as medidas iniciais, internamos logicamente e depois com os exames nós chegamos à conclusão de que essa paciente apresentou uma embolia pulmonar. Felizmente, uma embolia pulmonar leve, né? Inclusive graças a Deus a paciente já está em casa, já no tratamento domiciliar, mas é uma condição que exige muito cuidado e muita perspicácia do médico em questão, do clínico, de médicos de outras especialidades, né, que tem algumas especialidades que tem pacientes que tem mais embolia pulmonar do que outros, né? Por exemplo, os pacientes ortopédicos, eles são normalmente pacientes de alto risco para o desenvolvimento de embolia pulmonar, né? Então, termina que os ortopedistas, eles são grandes parceiros, né, na busca desses pacientes, no diagnóstico, no tratamento e, mais uma vez, na prevenção. Então, existem algumas medidas que são feitas para que se previna a embolia pulmonar, principalmente aquelas embolias pulmonares peri-procedimentos cirúrgicos. Então, existem algumas medicações que a gente utiliza, existem algumas medidas, como, por exemplo, o uso de meias, né? É muito comum os pacientes se operarem e achar que o fato de ficar deitado vai ajudar na recuperação, quando a cada momento, a gente vê que isso não é verdade, né? O paciente, quando ele se opera, ele tem que levantar da cama o mais rápido possível, ele tem que andar o mais rápido possível, logicamente, dentro das condições que o médico assistente libere essa deambulação, né, essa caminhada. Logicamente que um paciente que operou um colo de fêmur hoje, ele não vai poder andar amanhã, mas já uma paciente que está operada de uma cesariana, né, amanhã ela tanto pode como deve realmente fazer as caminhadas frequentes, já como um processo de prevenção do tromboembolismo venoso e, consequentemente, do tromboembolismo pulmonar. A dona Rita Jair, você está lhe agradecendo aqui, você agradece aí muito ao doutor Jânio pela dica, né? Não foi uma consulta, foi mais uma dica do que ela poderia fazer. Eu queria que o doutor Jânio me lembrasse aí agora quais os pontos que ele ainda poderia pontuar sobre questões ligadas ao sistema vascular, que o amigo acha que é importante para que nós coloquemos aqui para o nosso telespectador. Silvio, quando você me convidou para a entrevista e falou que era 1 hora de entrevista, eu fiquei achando inicialmente que era muito, de onde é que eu ia tirar tanta conversa, né, para passar 1 hora aí conversando com você e com os telespectadores da TV Sol, mas a gente vê que o tempo realmente ele passa muito rápido. É rápido, é verdade. E nós já estamos aí no finalzinho do programa e eu queria tocar sobre um assunto aqui que são os aneurismas. Aneurisma, isso. Então, os aneurismas também
dentro das 4 doenças que mais matam, doenças cardiovasculares que a gente chama, né, o aneurisma nada mais é do que a dilatação do vaso, tá? E aí, os aneurismas mais frequentes são os aneurismas cerebrais e depois disso aí, o aneurisma de aorta abdominal. A aorta abdominal é uma artéria, não é uma veia. Muitas pessoas chamam a veia aorta, não é veia aorta, é artéria aorta. E que a gente chama simplesmente de aorta. Então, a aorta, ela pode dilatar por vários aspectos, é o que a gente chama de doença multifatorial. E essa dilatação, ela chega a um ponto que ela rompe. E, logicamente, quando ela rompe, ocorre um sangramento intenso. Dependendo do local, né, no caso, a gente está falando aqui da aorta abdominal, ocorre um sangramento no interior do abdômen. Qual é a causa disso, doutor? Como eu falei, ele é multifatorial. Ele é multifatorial. Então, tabagismo. Pode ter vários fatores, né? Tabagismo, existem algumas situações de enzimas, algumas doenças que levam ao aneurisma, algumas doenças inflamatórias. Existe um fator de aterosclerose também envolvido. Então, na realidade, são vários fatores. E, dentre eles, o principal que é a idade. Então, normalmente, são pacientes acima de 60 anos. Né? Daí a questão daquela idade-chave de prevenção. A maioria acima de 70 anos. E à medida que a longevidade da nossa população vem aumentando, os aneurismas eles têm ficado mais frequentes e, consequentemente, mais complicados. Então, você tem uma artéria que o diâmetro, né, o tamanho dela, a circunferência dela, o normal é em torno de 3 centímetros, 2 a 3 centímetros, dependendo do tamanho da pessoa, né? E aí você tem essa dilatação. Quando essa dilatação ultrapassa os 5 centímetros, 5, 5,5, ela transforma-se num aneurisma cirúrgico, que deve ser tratado. Por quê? Porque acima disso, o risco da ruptura desse aneurisma é muito grande. E em muitas situações não dá tempo você sequer chegar ao hospital. Ou quando você chega ao hospital, você chega realmente numa condição muito grave, em que muitas vezes você não tem condição cirúrgica. Você não consegue mais nem ser levado a uma sala de cirurgia para um tratamento invasivo, que alguns desses pacientes falecem na hora da anestesia. Então, já tem tantas outras coisas, mas nós estamos em cima da nossa hora. Nosso tempo foi passando rápido aqui, mas de qualquer maneira foi excelente o programa com relação a esclarecimentos. Só uma última pergunta. Como é que anda o serviço público hoje com relação a doenças vasculares? Olha, como é que funciona o serviço público? Olha, Silvio, o serviço público como um todo, claro, a gente sabe que está realmente deficitário. No nosso estado não é diferente, na nossa cidade não é diferente. O que é uma tristeza, porque muitos desses pacientes que são submetidos à amputação, se tivesse realmente um serviço público eficiente de acesso, de diagnóstico, né, de diagnóstico eficiente e a tempo, né, de intervenções num tempo hábil, grande parte dessas amputações seriam evitadas. Né? Grandes complicações das varizes, como por exemplo as úlceras, que a úlcera é a 20ª causa de benefício do INSS, para você ter a ideia de o quanto essa doença atinge a população. A prevalência do paciente ulceroso por conta de varizes é em torno de 1%. Então, se você jogar na população de Patos, nós temos aí mais de 1.000 pessoas com úlcera espalhadas nessa cidade. Entendi. E realmente o acesso é pobre, né? Devido a vários fatores, devido a acesso, devido a uma tabela de SUS altamente defasada, né? E um dos grandes problemas, devido à falta de resolutibilidade. Então, até entrando aqui num ponto polêmico, em que é defesa nossa,
né? No Brasil não falta médicos. No Brasil faltam políticas sérias em que leve o médico para onde se precisa. Quando diz leve o médico para onde se precisa, já está demonstrado que levar o médico para onde se precisa não é só a questão de dinheiro. Porque já se ofereceu vários valores e os médicos não vão. Por quê? Porque ele vai para onde quer que seja, mas não tem a mínima condição de trabalho e aí sai desses locais. É verdade. Muitos são os colegas, muitos são os amigos que chegam e dizem assim: por que você veio para Patos? Por que você não está no centro maior? Né? E, antes de mais nada, eu tenho um vínculo realmente familiar, esse é o mais forte, que é o grande motivo pelo qual eu estou em Patos. E aqui, graças a Deus, a gente procura desenvolver uma medicina dentro de um padrão de qualidade, até onde a gente consegue com os meios públicos ou com os meios privados. Muito bem. Eu queria agradecer ao doutor Jânio aqui, e deixar o espacinho final para a parte final dele, agradecê-lo por ter exatamente atendido o nosso ponto de vista, conversado durante 1 hora aqui com o nosso ponto de vista de hoje. Obrigado, doutor Jânio. Bom, mais uma vez, obrigado à TV Sol, obrigado a você, Silvio, e dizer que eu estou à disposição. Nós teremos outras datas, né, outras datas chaves, né? Então, o dia 13 de outubro é o dia da trombose, em que a gente pode vir fazer um programa realmente voltado para a trombose. Trombose venosa profunda, tromboembolia pulmonar, né, síndrome da classe econômica, muita coisa tem para se conversar. E em novembro nós temos o dia do diabético, em que nós da cirurgia vascular trabalhamos o dia do pé diabético, que também para poder disseminar informações, principalmente com o intuito de prevenção do pé diabético e a prevenção do pior desfecho, que é a amputação. Então, mais uma vez, muito obrigado à TV Sol, muito obrigado a você, e dizer que nós estamos à disposição para quando vocês precisarem, a gente poder vir aqui e bater um papo. Muito bem. Obrigado aos nossos amigos que nos acompanharam até agora, obrigado ao doutor Jânio. Lembrando que a Semana Vascular vai até o dia 22, né? O doutor Jânio vai ficar fazendo esse trabalho juntamente com os demais médicos, o cirurgião vascular, o pessoal que trabalha com esse aspecto vascular. Um abraço a todos, brigadão pela audiência. Estaremos de volta na próxima quinta-feira, se Deus quiser, com mais um ponto de vista. Um abração e até lá, se Deus quiser.